Estética Clínica Soler, redefinindo tua beleza, realçando tua confiança. Localizada em 2 endereços. Na Avenida Carlos Gomes, 1859, Sala 303, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Na Avenida Paraguaçu, 1865, Sala 512, no centro de Capão da Canoa. Boa noite, pessoal ali de casa. Eu sou Michelle Farias e hoje nós estamos em mais um Beleza com Atitude. E hoje, gente, eu tô muito mais bela e mais confiante, porque olha só as minhas caras e bocas. Vocês lembram que eu trouxe aqui no meu programa 2 doutoras maravilhosas e a gente falou sobre Botox? E eu vou dizer para vocês, não abro mais mão dessas 2 mulheres maravilhosas, porque o Botox dela é maravilhoso. Olha só, tô fazendo caras e bocas e tô sem uma linha de expressão na testa, no cantinho do olho, porque o Botox delas é diferente, gente. E eu sou prova viva. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi essa experiência do Botox Day com elas e também vamos falar de procedimentos estéticos corporais, que é o que a mulherada gosta e também os homens agora estão cada vez mais procurando, né, para estarem lindos, esbeltos no verão. E aliás, gente, esse é um erro. Sempre se procura perto do verão. E, na realidade, isso eu também vou bater um papo com elas, que o correto é fazer o quê? É fazer durante todo o ano. Como ela, essa ruiva maravilhosa, que é quase minha irmã gêmea, né, a doutora Sheila, diz o prevenir, né? O pré-tratamento. Para quê? Para que não acumule depois aquela coisa de ficar correndo, correndo, e daí vocês querem agenda enlouquecida e às vezes não tem como fazer milagre, né, gente? Então, vocês já sabem que elas são as maravilhosas doutoras da Clínica Soler, que estão aqui comigo, a doutora Rafaela Malta, biomédica esteta e sócia da Soler, e a Sheila Martini, esteticista e sócia da Soler, que estão confundindo por aí, dizendo que tá minha irmã. Muito bem-vindas, meninas! Então, meninas, ai, gente, eu já era fã delas, né? Agora eu tô mais fã ainda. Você sabe que vocês têm agora uma mala que sempre vai querer fazer botox com vocês. Gente, eu vou dizer para vocês. Você sabe, quem me conhece ali de casa sabe que eu jamais indico uma coisa simplesmente por indicar, né? Porque eu acho que qualquer pessoa, que seja influenciadora, que seja ali uma modelo, enfim, ela tem que indicar algo que realmente traga um resultado, algo que eu indicaria para outra pessoa, que eu uso e faz a diferença para mim. E eu havia me queixado com vocês sobre a questão do Botox, que ele estava durando muito pouco, que eu não estava achando que ele dava aquela questão assim de viciosidade, sabe? Que uma vez eu fiz uma sobrancelha ficou mais alta que a outra. E, gente, eu fiz o Botox, tá? Com elas, no Botox Day aqui em Capão. E assim, ó, desde a preparação, né? De botar gelinho. Lembra, Rafa, que eu falei, nossa, você põe gelinho em tudo. Porque eu já fui em lugar que nem botava gelo. Eu já fui em lugar que botou gelo aqui e tirou, né? E eu acho que toda essa questão também ajuda. Não ficou, assim, ó, teve um leve roxinho só. E eu sempre fico muito roxa. Teve uma outra vez que eu tive uma toma bem grande. Isso foi uma coisa que não aconteceu. E também, assim, ó, 3 dias depois eu mandei uma foto, eu acho, para a doutora Sheila, mostrando, gente, que eu fazia isso aqui, ó. De cara de brava e tudo, não tinha mais nada. E nós fomos fazer o retoque, que é algo muito importante também, né? Que aí lá no retoque, teve só um retoquezinho, algumas coisas, mas ficou linda, eu estou linda e maravilhosa. Vai, Soler, né? Obrigada, Mi, pelo teu relato. Acho super importante a gente ter esse feedback e que bom que muito positivo. Realmente a gente trata essa questão do retorno como uma prioridade, até porque as pessoas têm forças musculares diferentes de um lado e do outro, então esse ajuste em 15 dias se faz extremamente necessário, até porque não se sabe como tu vai reagir a essa primeira aplicação. Também tem o fato de, às vezes, necessitar realmente de mais algum pontinho que não pegou tão bem na primeira aplicação.
Então, a gente faz questão realmente desse retorno. A agulhinha que a gente utiliza é muito fina, então isso nos possibilita a diminuir essa chance do roxo. Como a gente sabe, ele anestesia, né? E também dá uma ajudada nesse processo de evitar o roxo. Então, a gente realmente agradece o teu relato. Imagina. E fica muito feliz que tu tenhas gostado. Tu realmente está muito bonito. Amei, guria. Ficou lindo e no teu caso específico, realmente o retorno foi mínimo. A gente colocou, se eu não me engano, foi menos de 10 unidades, o que é bem pouco. E é o ideal, na verdade. O retorno ele é muito importante ser feito para reforçar essa dose, para ver se não ficou nenhuma assimetria. Mas o ideal é que não seja colocada muita quantidade no retorno para minimizar a chance de dar o efeito vacina e não pegar mais o botox. Ou seja, efeito vacina, né? Que é não pegar mais botox. E assim, ó, então, pessoal, para você ali de casa, existe vários botox, mas o botox de verdade, a forma de aplicar o botox é muito importante, né? Com certeza. E eu também gostei muito da questão que no dia a doutora Rafa pediu para mim como estavam os meus exames, para ver a questão do zinco, né, e tudo mais, porque vocês dão também uma suplementação, indicam uma suplementação do zinco que faz uma diferença, né, para quem tá com ele embaixo, né? Na verdade, alguns estudos são feitos, né, e atualizados. Alguns mostram que pode ter uma relação, outros não, vitaminas, diversos tipos de exames que a gente, infelizmente, às vezes não tem todas essas informações com o paciente, porque realmente é muito difícil pedir para o paciente primeiro realizar todos os exames, depois ir até a clínica, depois realizar o botox. Então, em muitos casos, quando a pessoa já relata ter uma queda ou não ter, a gente pode fazer essa suplementação, porque ele pode ser zinco dependente, daí acabar durando menos. Ah, olha só, então é interessante a pessoa ter toda essa questão de investigar, não somente de fazer os exames, mas também, gente, de investigar o produto, de investigar a aplicação. Volto a dizer, às vezes o barato sai caro, né? Com certeza. E meninas, falando nessa questão, né, de viçosidade, de jovialidade, a gente tem os bioestimuladores de colágeno, que são os queridinhos, eu amo. E eles são aplicados também, né, facial e corporal, certo? Então, o que são o bioestimulador? O que é o bioestimulador de colágeno? Então, o bioestimulador de colágeno, nós temos a forma mais tradicional, que seria a injetável. Então, que seria o bioestimulador propriamente dito, onde nós temos 3 tipos de produto que bioestimula colágeno. Então, nós temos a hidroxiapatita de cálcio, que é uma das mais utilizadas por aí, ela já vem no formato que ela é aplicada, a gente tem que fazer uma leve reconstituição ou diluição e aplicar no rosto. Nós temos também o PLLA, que é o ácido polilático, que ele vem em pó, e tu acaba então reconstituindo, diluindo ele, e aplica também no rosto ou no corpo. E nós temos também a policaprolactona, que é um outro tipo mais parecido ali com a hidroxiapatita, enfim, e que também pode ser utilizada, tá? Todos eles são bioestimuladores de colágeno injetáveis. Entendi. Então, todos eles precisam ser feitos com a cânula dentro, né, da tua pele. E nós temos também a forma de bioestimular colágeno não injetável, que seria, por exemplo, com Ultraformer, com aparelhos. Ah, é? Também, Não, né, não sabia. bioestimula colágeno, para quem às vezes acaba tendo medo de agulha, enfim, tem receio de procedimentos um pouquinho mais invasivos. O Ultraformer, por exemplo, é um bom método para não deixar essa perda de colágeno acabar ficando muito grave e ficar com o rostinho derretido, mas também não precisar ir para a parte injetável, né? Os bioestimuladores, todos eles, tá? Eles atuam na forma de aumentar a tua produção natural. Então, aquele líquido que a gente bota lá, ou o Ultraformer, ele não faz o colágeno, ele não joga colágeno ali. Ele ativa as tuas células. Ativa, entendi. Isso, a célula que produz, né, o colágeno é o fibroblasto. Então, ela produz colágeno e elastina. E a partir ali dos nossos 30 anos, a gente vai perdendo de 1 a 2% dessa produção todos os anos. Sim. Então, por exemplo, quando a gente chega lá nos 40, 45, 50, a nossa produção já está muito afetada. Então, ele vai acabar ativando essa célula para aumentar essa produção de colágeno e elastina. Não é só o colágeno também, né? Então, ativando essa produção, tu vai ter um aumento até do aspecto da pele. Por isso que dá aquela viscosidade mais bonita, a tua pele fica mais brilhosa, fica mais firme. Tu tem um certo lifting facial, dependendo da técnica que tu decidir realizar.
E lembrando que a gente não tem só opção de rosto, mas também de corpo. Então a gente consegue tratar principalmente essa flacidez de dentro para fora. Ou seja, primeiro erro que muita gente ali de casa pensa, porque eu também pensava. Eu pensava, mas claro que hoje, depois de ler e fazer muitos procedimentos, mas tem muita gente que acha que o bioestimulador você coloca colágeno. Não. Né? Então Ele agora aumenta a produção. Aumenta a produção. Muito bom. Só complementando a questão, como são vários tipos de bioestimuladores de colágeno, às vezes as pessoas se questionam Sim. qual seria o mais indicado no meu caso, né? Eu acredito que sempre é importante, antes da gente dar essa resposta, a gente entender quais são as reais necessidades dessa pessoa, a idade dessa pessoa, e marcar uma consulta avaliativa, que pode ser na nossa clínica, tanto presencial quanto online, num primeiro contato, a gente já consegue estabelecer um início de tratamento para que essa pessoa tenha, então, uma resposta de qual desses tipos de bioestimuladores a gente vai definir a utilizar no caso dela. Ou seja, isso também é uma coisa que muita gente não sabia, eu não sabia. Não é um tipo só de bioestimulador, né? São 3. 3. E cada um é destinado para o objetivo final da pessoa que ela quer. Que idade, inclusive, características de pele mais fina, menos fina. Então, são várias questões que tem que ser avaliada. O grau de flacidez também influencia bastante. Então, se tu tem uma flacidez mais acentuada, uma flacidez menos acentuada, a quantidade de sessões que tu vai poder realizar ou que tu não vai poder realizar. Porque a gente tem que pensar nesses limitantes do paciente também. Às vezes, a gente quer realizar 4 sessões, 3 sessões, mas o paciente não tem essa condição. Então, vou tentar utilizar um que dê mais resposta. Também tem a questão do edema, um pode dar menos edema, outro mais. Tem várias questões que, então, é necessário realmente uma boa avaliação junto com o paciente, explicar para ele também as diferenças, porque muitas vezes ele também pode ter esse poder de escolha. Claro. E daí a gente chegar na melhor decisão. Com relação à tecnologia, que é a outra forma, que a Rafa também colocou, eu acredito, se possível, associar o bioestimulador injetável com o Ultraformer seria excelente, porque potencializa em resultado até 70%. Então, a gente sempre, se a pessoa pode, financeiramente falando, investir nesses 2 procedimentos, seria o ideal. Agora, se não pode, a gente senta e vê qual dos 2 seria melhor também iniciar no caso dessa pessoa. Ou seja, gente, elas, além de deixar a gente linda e maravilhosa, elas são super queridas, ainda pensam, né? Vocês viram que elas falaram todas as vezes, a gente sempre vê uma forma que caiba dentro do bolso, da situação da pessoa, né? E tudo mais. Isso que eu acho que é o diferencial. Como vocês falaram, vocês gostam de proporcionar uma experiência e também fidelizar, né? Que a pessoa venha fazer um procedimento com vocês, mas que ela seja uma cliente de verdade, não uma cliente só de um momento, né? Isso é muito importante. A gente preza muito por essa fidelização do paciente, porque desde o início, quando a gente pensou em abrir a Soler, tudo que a gente pensava era que o paciente tivesse a melhor experiência do mundo. Então, tanto na parte técnica do tratamento, do resultado, por isso que a gente fala muito do pós-procedimento. Sim. Nossa, a gente fica ali no pé da pessoa, perguntando como ela tá, perguntando o que ela achou do procedimento, se ela sentiu dor, se ela tá se estranhando, para que realmente não tenha nenhum tipo de desconforto, de daqui a pouco a pessoa deixar de nos falar alguma coisa, que ela realmente tenha gostado, porque a última coisa que a gente quer é pensar em quantidade. A gente prefere muito mais prezar pela qualidade e manter aquele paciente, e atualmente é o tipo de paciente que a gente tem lá na clínica. Eles são, nossa, assim, de casa já, vão lá sempre, já se sentem à vontade. É assim, sabe, um dia de alegria na vida deles aí lá na clínica e pra gente também. Eu acho que isso faz todo o diferencial, meninas, porque é fácil eu chegar, por exemplo, eu tenho um sonho ou até um motivo que nem o meu profissional, eu chegar na clínica e eu ter uma conversa com vocês e daqui a pouco vocês me indicarem, como a doutora Sheila falou, eu te indico de fazer o bioestimulador e outra forma. Aí eu vou lá, eu acho que é super importante o paciente, né, o cliente, enfim, chegar e falar a real situação. E eu vou dizer assim, olha, doutora, nesse momento eu não tenho condições, coisa e tal. Aí a doutora vai ter uma outra opção. Mas tem clínicas que a gente vai e simplesmente diz assim, não, é isso, isso. E não tem. Porque é só mais um. Se você não quer, tem um outro. E vocês têm todo esse diferencial. Parabéns. É verdade. E até, muito obrigada, mas assim, até também indicar procedimentos indevidos. Às vezes a pessoa não precisa daquilo. Exato. Mas como eles querem vender,
eles acabam, então, indicando procedimentos que a pessoa não precisava, que de repente ela não vai se gostar, que ela vai se estranhar, ou até, inclusive, apontar defeitos que a pessoa não percebia. Então, daqui a pouco, tu foi lá ver o teu nariz e eu falo, ai, Michelle, tem que fazer tua boca. Tu não se incomodava com a boca, e daí passa a te incomodar e cria um novo problema. Exatamente, desnecessário. Complementando também essa área comercial da Soler, ela é toda feita por nós duas. Eu acredito que isso faz uma diferença também, porque somos as proprietárias da empresa, nós somos a parte técnica da empresa e também somos aquelas que fazem toda a parte comercial. Então, não existe uma pessoa querendo te vender, existe uma pessoa querendo te cuidar. Exatamente. Ou seja, uma clínica humanizada. Pode-se dizer assim, né? A próxima pergunta que eu vou fazer, tá? É quais as áreas podem ser aplicadas os bioestimuladores de colágeno, meninas? Então, os bioestimuladores de colágeno, por mais que muitas pessoas não saibam, eles podem ser aplicados tanto no corpo quanto no rosto. Porém, fatos interessantes. Aqui na parte superior da mão é um lugar bem comum de ter aplicações, sabia? Sério? Quase ninguém sabe. Mas sabe quando a gente já tá com aquele aspecto de mão envelhecida? Sim. Já fica enrugadinha? Ai, agora elas me fizeram ver uma coisa, menina. A gente pode fazer aplicação. No interno de coxa também é um lugar que as pessoas não imaginam. Nunca! Mas que fica muito fácil Sim. quando tu vai, né, assim, com a idade vai chegando e acaba também um excesso de gordurinha, Sim. começa a cair a pele, então começa a acentuar. Tu consegue fazer um bioestimulador para dar um lifting, fica bem legal o resultado. A gente pode trabalhar também em outras partes, como o glúteo, que daí já é muito Sim. conhecido, muito querido por todos. Acho que o glúteo é o nosso top 1 corporal, né? Sim. A gente tem muita procura no glúteo, como a gente também tem o nosso tratamento que se chama Sculpt Glúteos. Ele é personalizado, mas ele consegue incluir diversos tratamentos para dar um glúteo melhor para aquela pessoa, dependendo do objetivo dela. Então, tem preenchedor, tem várias etapas, mas o bioestimulador é uma das etapas bem importantes desse tratamento. Então, o glúteo também a gente pode trabalhar. Conseguimos trabalhar também na região do braço, para, sabe, dar adeus para aquela flacidez do tchauzinho, do que é modelo, sabe? Então, a gente pode também trabalhar outras áreas, tá? Aqui no colo também é possível. Interessante. Pescoço, muito comum. E a face, né, que daí a gente consegue trabalhar com um full face, menos na região superior aqui do Botox, que daí ali não entra o bioestimulador. Né? Eu só vou complementar novamente a questão do umbigo triste, que é Também incômodo muito para as mulheres, né? Principalmente quem usou piercing, a mais antiga, que o umbiguinho fica caído, realmente o bioestimulador, ele também auxilia nesse processo de reposicionar o umbiguinho. O abdômen no geral, na verdade. Também quando tu perde um pouco de peso, às vezes fica aquela pelezinha ali sobrando, a gente consegue, com sessões de bioestimulador, dar um lifting e reduzir aquela pelezinha que ficou ali. Nossa, que legal, hein, gente? Tô amando esse bate-papo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estética Clínica Soler, redefinindo tua beleza, realçando tua confiança. Localizada em 2 endereços. Na Avenida Carlos Gomes, 1859, Sala 303, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Na Avenida Paraguaçu, 1865, Sala 512, no centro de Capão da Canoa. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Será que eu fico aqui juntinho ou procuro meu próprio lugar? Será que eu sigo esse caminho ou me guio pela luz do luar? Seja o que vier, seremos sempre Banrisul. O Banrisul se importa com os teus planos. Em 2024, estaremos do teu lado. Estética Clínica Soler, redefinindo tua beleza, realçando tua confiança. Localizada em 2 endereços.
na Avenida Carlos Gomes, 1859, sala 303, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na Avenida Paraguaçu, 1865, sala 512, no centro de Capão da Canoa. Estamos de volta no Beleza com Atitude, com essas duas doutoras maravilhosas que cuidam, né, do meu rostinho aqui, gente, que eu tô linda, maravilhosa, olha só. E a gente hoje está falando sobre bioestimuladores, né, corporal e facial, e também estamos falando sobre outros procedimentos que elas realizam, Ultraform, já vamos falar. Mas a pergunta que toda mulherada quer saber: quanto tempo demora para dar resultado? Então, o bioestimulador, como eu te disse antes, ele é um procedimento que ele estimula o teu próprio corpo a produzir. Então, isso leva um pouquinho mais de tempo. Tu não vai ter um resultado imediato, inclusive no início fica inchadinho, fica diferente, mas não é o resultado que vai ficar. Ele demora ali em torno de pelo menos 30 dias para começar a ter algum efeito. Então, a partir dos 30, tu começa às vezes a notar que a tua pele já tá um pouquinho diferente, tá um pouquinho mais firme. Mas o resultado final mesmo, a gente só obtém nos 90 dias. Então, nos 90 dias a gente consegue o resultado final, a gente tira a fotinho final, faz o comparativo, porque daí a gente já teve o tempo da produção, da vida de produção do colágeno. Então, aquela tua célula que a gente estimulou, já conseguiu produzir todo o colágeno que ela tinha capacidade. Então, a gente fala que é o auge, né, o pico de resultado é nos 90 dias. E a duração, que também é uma dúvida bem comum, né? Eu ia perguntar agora. Sempre tem. Ela é relativa, tá? Por bula, eles indicam 24 meses, então até 2 anos, até 24 meses. Porém, isso quer dizer que tu pode encontrar o efeito dele em até 2 anos. Então, pode ser que tu encontre efeitos dele até 2 anos. Não significa que tu só deve fazer daqui a 2 anos. Essa explicação é uma explicação boa, porque a primeira vez que eu fiz bioestimulador, a pessoa me explicou de uma forma diferente. Ela me disse assim, não, é 2 anos, só precisa voltar, não, entendeu? Então é um erro, que inclusive acontece bastante por ler a bula e olhar aquele tempo que diz a bula e falar, daqui a 2 anos. Inclusive, daí o que pode acontecer? Tu gerar uma insatisfação no teu paciente, porque vai dar 1 ano e ele vai começar a se sentir insatisfeito, de repente vai começar a cair de novo, porque a gente tem que pensar que todo ano vai diminuindo a nossa produção de colágeno. Então a gente tem que criar o que a gente chama de banco de colágeno, de poupança. Então, quanto mais tu realizar, a gente sempre indica assim, a linha acima de 40, 45, 50. Se já tiver uma flacidez, o ideal é fazer todo ano. Importante dizer também que a questão do banco de colágeno, a gente até faz uma brincadeira, como se fosse um investimento. A gente tem que cada vez depositar mais o nosso investimento para cada vez ter mais dinheiro. E o colágeno é da mesma forma. Até porque os bioestimuladores não impedem o teu envelhecimento. Claro. Então, se você vai só tirando da sua poupança de colágeno, você vai perdendo o efeito daquele produto injetado. Então, é importante, sim, manter sempre ele ativo, porque 24 meses seria zerar essa produção de colágeno que ele causou 24 meses antes. Então, é importante ter em mente, uma vez por ano, no mínimo, de fazer essa reaplicação. Aí, claro, dependendo de cada um, da necessidade, da idade, do tipo de pele, até é possível fazer mais de uma vez ao ano. Que interessante. Outra coisa, gente, que fique claro, tá? As doutoras não fazem mágica. Não adianta eu ir lá fazer bioestimulador, não ir na academia, só comer fast food, não tomar água, né? Tudo isso ajuda no resultado final também, né, meninas? Com certeza. E eu sempre falo também, não deixar chegar num ponto drástico. Então, é muito comum, às vezes, uma pessoa acima de 70 anos nos procurar. É ótimo, antes tarde do que nunca, né? Mas aí, infelizmente, a gente tem que trabalhar com uma possibilidade de resultado diferente. Então, o ideal é que quando comece os sinais mínimos de flacidez, tu já comece a criar essa poupança. Então, ali pelos 30, 35, já geralmente a maioria das pessoas já tem um sinalzinho mínimo de flacidez que seja. Então, já começa a fazer esse banco de colágeno, porque daí lá na frente, tu não precisa tentar correr atrás de um prejuízo que, infelizmente, nunca vai chegar no resultado que, às vezes, a pessoa imagina que é aquele rostinho solidificado. Isso vale também para a toxina botulínica, é o botox preventivo que a gente fala, né? E nesse caso a gente trataria, pensando em face, o botox, o terço superior, e os bioestimuladores, o terço médio e inferior da face, pensando inclusive em pescoço. Então, é um investimento, sim,
se cuidar. E ali por volta claro. de 30 anos, eu aconselho sim, já tem uma perda de colágeno que a gente sabe que é natural, Sim. bioestimular e se prevenir com a toxina botulínica. Mas é um investimento positivo, porque você está investindo em si mesmo, né? A pessoa investe em tantas coisas, aí não vai investir em si, né? É verdade. Eu sempre digo assim para as mulheres, você acha que você não merece isso? Você acha que você, né? Não é assim a dizer assim, ai, mas que caro que é. Eu vejo muita gente falar, mas você acha que a sua felicidade, né? Porque muitas mulheres se olham no espelho e começam depois dos 30 anos, né? Ficar insatisfeita. E isso começa a acumular o quê? Depressão e outras questões. E aí, quando vê, tá lá no fundo. Então, às vezes, gente, aquele botoxinho faz toda a diferença. Aí começa com um botox, faz depois um bioestimulador, né? Um ultraforme e vai indo. A gente tem que se amar e tem que se valorizar, né, mulheres? Certeza. E meninas, quantas sessões são necessárias do bioestimulador ou do ultraformer, né? Então, as sessões vão variar muito de paciente para paciente, tá? Um paciente geralmente mais jovem, que tenha o início dos sinais de flacidez, não precisa de muitas sessões. Geralmente fica ali entre uma sessão, no máximo, agregada a ultraformer. Então, uma de bioestimulador injetável e uma de ultraformer dá um resultado muito bacana. Inclusive, nós temos estudos já que demonstram que o ultraformer é associado ao bioestimulador. Então, se tu fizer ele perto um do Sim. outro, tem um prazo, claro, mínimo, mas se tu realizar eles de forma conjunta, tu consegue potencializar esse resultado da produção de colágeno em até 70%. Nossa. Então, tu realmente tem uma resposta muito elevada pela associação dos dois. Mas, por exemplo, uma pessoa já um pouco mais velha, que está começando agora e já tem flacidez, às vezes daí é necessário realmente 2, 3, até uma 4ª sessão. Mas, claro, tem sempre ali o prazo entre uma e outra que a gente tem que respeitar. Eu ia perguntar para vocês, doutoras, a questão, qual é que é o prazo, por exemplo, assim, vocês me indicam 2 sessões de bioestimulador, né? Qual que é o prazo que eu tenho que esperar para fazer a 2ª sessão? Na verdade, Mi, como a gente sempre fala que o bioestimulador ele vai agindo até 3 meses, é importante respeitar esse 3º mês. Aí sim se estuda uma 2ª sessão ou não. Claro que dependendo de onde você vai ser avaliado, mas nós temos em clínica essa característica de não, na avaliação, não chegar dizendo para a pessoa que ela já precisa de 2 ou de 3 sessões. Olha que interessante. Claro que dependendo da idade, né, a gente consegue já ter uma noção de que ela vai necessitar. Mas vai muito daquele resultado que ela obteve. As pessoas têm resultados diferentes, elas respondem de forma diferente ao estímulo. Então, é importante respeitar isso também. Faz hoje, espera 3 meses e aí no 3º mês se retorna para que faça esse estudo final. E aí sim, se for necessário, a gente faz uma 2ª sessão. Da mesma forma, aguarda 3 meses e aí sim, se for necessário, uma 3ª sessão. E, inclusive, o nosso tratamento com bioestimulador, independente da região que for, nós realizamos o acompanhamento total desse tratamento, assim como outros. Mas o bioestimulador a gente faz o dia da aplicação, a avaliação prévia, claro, o dia da aplicação, e depois nós realizamos o primeiro encontro em 30 dias para ver como a pessoa está reagindo, como ela está se sentindo, porque vai começar os resultados. Sim. E já realizamos também uma sessão que já está inclusa de radiofrequência, porque também potencializa o resultado. A radiofrequência é incrível, eu amo. Incrível. Aí depois a gente faz também um segundo encontro nos 60 dias e outro final nos 90. E todos esses encontros acompanham uma radiofrequência para estimular ainda mais a produção de colágeno. Nossa, olha só, mulherada. Nossa, essas meninas arrasam, né? Tá muito. Aliás, essa aqui, ó, é a clínica delas lá em Porto Alegre que eu fui, visitei. Olha os equipamentos que elas têm. Olha só, gente, lembra que eu falei que elas são muito, mas muito fofas. Olha só, tudo dourado. Lembra do Coffee Gold, né? Gold Coffee. Gente, é lindo lá, maravilhoso. Eu adorei, né? Uma casinha de boneca, na realidade. Vocês fazem bonecas lá, né? Brincando. Isso, uma produção. Né? Meninas, Ultraformer. O que é? Um aparelhinho, uma maquininha que você... Como é que funciona? Ultraformer é uma máquina, uma tecnologia de ultrassom, né, onde se passa uma ponteira e dentro dessa máquina são várias ponteiras. E nós vamos avaliar qual é a necessidade daquela pessoa. Existem ponteiras para determinada área, existem ponteiras para essa determinada finalidade, flacidez, gordurinha também facial. É possível com o Ultraformer trabalhar
o efeito bichectomia, é possível com o Ultraformer trabalhar o efeito Fox Eyes, além de trabalhar a questão da flacidez. Então, realmente, é feita uma avaliação, ver a necessidade dessa pessoa e na hora da aplicação, a gente define quais ponteiras utilizar de Ultraformer. Eu acredito que seja uma maneira mais tranquila de entender o que com certeza, até eu entendi. E dói? Porque a mulherada vai perguntar, né? Eu vou responder essa resposta também. Porque eu sou usuária do Ultraformer, eu gosto muito dessa máquina. Eu acho que melhor do que eu não tem pra mim. Porque quando a máquina vai na clínica, eu sempre quero fazer. Na verdade, assim, gente, o Ultraformer, ele tem sim, a gente sente um pouquinho de dolorido, algumas regiões mais do que outras. Aí eu falo quando a ponteira passa na região de mandíbula, onde a gente tem mais osso. Sim. Quando a ponteira passa aqui na região do Fox Eyes, também que tem mais osso, a gente sente um pouquinho mais. E também de acordo com a profundidade que é feito esse ultrassom, cada ponteira tem uma profundidade, também vai interferir nesse processo. Agora, tem alguns momentos que não se sente nada. Sim, então, vai muito mesmo da sensibilidade de cada um, do tipo de ponteira utilizada e da região que está sendo passada essa máquina. E esse Ultraformer, ele eu posso utilizar em todo o rosto ou tem uma área que eu não posso utilizar? Então, o Ultraformer, ele é bem parecido com o bioestimulador, tá? Ele vai trabalhar daqui para baixo. Entendi. E aqui a gente consegue pegar o Fox Eyes. Então, a gente trabalha só aqui para cima, no terço superior, quando a gente vai trabalhar o Fox Eyes, que daí a gente faz uma ancoragem dessa sobrancelha, tá? Então, a gente puxa até aqui em cima, quase ali no couro cabeludo. Mas eu acho muito importante ressaltar que o Ultraformer, diferentemente do bioestimulador injetável, tu pode ter dois objetivos com ele. Tratar a flacidez e a perda de gordura, que nem a Sheila falou. Então, por exemplo, se tu tem realmente bochechinha, tu consegue fazer um efeito bichectomia. Entendi. Retirar um pouco daquela gordura, né? Fazer, então, uma apoptose daquela gordura para que ela seja eliminada de uma forma não cirúrgica. Então, e se não for à vontade, né? Daqui a pouco tu não tem nada que tu queira retirar ou emagrecer no teu rosto, papada, nada. Aí a gente pode trabalhar só com a ancoragem facial, com a produção de colágeno e estímulo. Nossa. Importante dizer, ressaltando que também é possível utilizar no corpo. Sim. Realmente ali na região abdominal, que as pessoas questionam muito, mas possível também em braços, interno de coxa. Assim, todas as regiões que a doutora Rafa já comentou. Do injetável é possível também trabalhar. Também. Então, olha só. E pode haver alguma rejeição ou algum risco na aplicação do bioestimulador? Então, do bioestimulador, assim como outros injetáveis, tá? Sempre tem contraindicações e certos riscos associados, tá? Os riscos associados a procedimentos minimamente invasivos, como bioestimulador, preenchimento, são bem baixos. Então, assim, que riscos que tu tem? De ficar uma assimetria, né? Ficou um lado, colocou um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí tu vai procurar um profissional qualificado, que tu já conhece os resultados, que tu vê que se importa contigo, que faz todo acompanhamento. Também pode ficar bastante edema, então o bioestimulador é comum que enche bastante. Sim. Então, eu sempre aviso os pacientes para quando realizar o bioestimulador, ser numa data que não tem evento próximo, nem nada, porque também pode ficar hematomas, então pode ficar roxo, pode ficar bem inchado. Tem gente, a Sheila, uma das vezes, teve uma experiência onde ela ficou realmente muito inchada, então pode ficar bem inchadinho. E claro, às vezes também, geralmente o PLLA, que é o ácido polilático, ele pode causar certos granulomas. Então é como se fosse umas bolinhas. Por ser, enfim, mal aplicado, mal diluído e às vezes até do organismo da pessoa. Claro, tudo a gente consegue, com acompanhamento e com tratamentos ideais, reverter. Se for um bom profissional, se te acompanhar, não vai te causar nenhum problema. E a gente tem uma mínima e rara chance de alergias. Então, é uma pessoa muito alérgica, às vezes pode ter algum tipo de alergia. Porém, como é tudo biocompatível, não é para se ter nenhuma rejeição, tá? E daí, em questão das contraindicações, é sempre pessoas grávidas, né, gestantes, ou lactantes que estão amamentando, porque daí pode ter algum risco, né, para o bebê, enfim, é melhor não realizar. E também pessoas que possuem doença autoimune. Geralmente, alguns profissionais pedem liberação do médico, mas o ideal é que não seja feito, porque a gente não sabe como a doença autoimune atua. Claro. Então, pode acordar essa doença, né? E também pessoas que possam ter algum tipo de alergia aos compostos que tem, né? Os componentes do bioestimulador de colágeno injetável. Como é injetável, né?
aí pode ter esse risco da alergia, que é raro, mas é bom sempre conferir, mostrar para ela os componentes e ver se tem algum que ela tem alergia, daí claro. não é indicado. E claro, também se ela tiver alguma rejeição, enfim, alguma forma de alergia, reação da anestesia, porque a gente realiza ele com anestesia. Sim, tem uma anestesia, né? Senão acaba ficando um pouco dolorido, né? Então, se a pessoa realmente tiver alguma reação à anestesia, daí é ideal que seja feito de outra forma, ou de repente conversar com um médico responsável que acompanhe essa paciente. Muito bom. Mas eu vou dizer que não dói, que é bem tranquilo e que é aquela dorzinha da beleza que todas nós gostamos, né? Vale a pena. Vale muito a pena. Eu falo por mim, não só como trabalhar nessa área que é incrível, mas também como consumidora da área da estética, que todas nós somos, né? Eu acredito que o bioestimulador, junto com a toxina botulínica, é uma evolução não cirúrgica para o efeito lift, para o rejuvenescimento e também para a autoestima. Falaste tudo agora, né? É sempre importante lembrar também, que quem tiver com infecções ou inflamações locais também não pode realizar. Então, por exemplo, na verdade, nem em geral, tá? Mesmo que tu esteja com uma infecção, alguma coisa em outra região que tu não vá realizar o bioestimulador, por exemplo, corporal, e tu vai realizar facial, não é ideal, porque daí o uso do anti-inflamatório e do antibiótico também, né? Ele interfere completamente no resultado do bioestimulador, porque ele causa uma inflamação controlada local para ter o resultado que a gente tem. Então, é preciso que essa inflamação controlada seja realizada. E daí, se tu está com uma inflamação local e tu está tratando ela, não dá para realizar. E também quem tem problemas circulatórios também, né? Olha que importante, não que pode interessante. realizar também. Por isso se faz uma ficha de anamnese, sempre muito importante, né? Para ver a questão de saúde dessa pessoa, para a gente avaliar a necessidade a possibilidade, na verdade, de entrar ou não com qualquer procedimento. Então tem que ter esse cuidado, a avaliação ele é muito importante. E esse contato, repito, ela pode ser feito online, porque a ficha de anamnese não impede que se faça dessa forma. E a gente sempre também dá uma estudada, porque às vezes a pessoa nos relata alguma doença ou ela não sabe o que ela tem, ela às vezes comenta, estou com um nódulo, não sei o que é. A gente sempre pede daí primeiro para ela averiguar isso e depois a gente realizar o tratamento, porque às vezes não é nada e pode virar alguma coisa. E daí a gente fez um tratamento indevido, ou que até pode ter gerado mais inflamação e ela não poderia ter esse tipo de inflamação. Então, a gente realmente sempre preza muito pela saúde do paciente. Então, a gente nunca vai colocar o tratamento à frente da saúde dele. Ou seja, como eu disse desde o início, é uma clínica humanizada, né? Que dá totalmente essa questão de ver o paciente, a paciente, como realmente uma pessoa especial e não somente um número. Com certeza. Meninas, muito obrigada por estarem aqui novamente, né? Por sempre estarem aqui no Beleza com Atitude, né? Eu agradeço vocês imensamente. Vocês sabem, né? Agora vocês que se virem, porque vocês têm uma associada lá. E, gente, olha só esse vestidinho de menininha, porque eu tô uma menininha. Olha só com esse rostinho aqui de menina. Esse vestido aqui é da Closet da Princesa, né? E o meu cabelo e a minha make foram assinados pelo Self Care, minha parceira maravilhosa, gente. E nós temos um encontro marcado na quarta-feira que vem, aqui no Beleza com Atitude. Beijo, uma boa semana. Fiquem com Deus. Estética Clínica Soler, redefinindo tua beleza, realçando tua confiança. Localizada em 2 endereços. Na Avenida Carlos Gomes, 1859, Sala 303, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Na Avenida Paraguaçu, 1865, Sala 512, no centro de Capão da Canoa.